Estava ontem, meditando na palavra de hoje, e eu estava me lembrando de uma partida de futebol. Nada a ver, né? Futebol com a palavra. Eu acho que tem tudo a ver. Jesus usava exemplos práticos para que as pessoas entendessem a palavra. Quem aqui já assistiu? Na época do São Paulo tinha muito isso. Na época do São Paulo jogava bem. O time podia estar perdendo de 2-0. Era assim ou não era? Podia estar perdendo de 2-0. A gente sabia que ia ganhar. Se fosse Libertadores então, eu já sabia que ia ser campeão. Toda vez que falava o São Paulo está na final do campeonato mundial, nós já sabíamos que nós íamos ser o quê? Campeão. Mas é contra o Milan, não tem problema. Colocamos o Milan aqui no bolso. Aí veio outro time, veio o Barcelona. Colocamos no outro bolso. Aí veio o Liverpool, todo poderoso da época, campeão da Champions. E a gente simplesmente atropelamos, colocamos no bolso de trás. Cadê os corintianos? Quantos mundial vocês têm, sem falar mentira? E o Palmeiras, cadê? Não, o Palmeiras tem mundial sim. O Palmeiras tem mundial. Não, vamos discutir sobre isso. Vai pegar fogo. Você quer ver o Paulo Torá falar na live lá? Tem mundial ou não tem? Digita aí. Brincadeira, irmão. Mas quando era sério, o São Paulo saía perdendo, o time ia lá e virava. Já teve vezes o jogo tá 2-0 pro Corinthians, a torcida do São Paulo tá saindo do estádio indo embora. O São Paulo ia lá, fazia 1, fazia 2, fazia 3, e a torcida querendo voltar para dentro do estádio. Mas agora já era. De virada é mais gostoso. Quer ver uma outra coisa que é legal? Corrida dos 400 metros. Você já viu nas Olimpíadas? Aquele último cara, meu. Você tá vendo a corrida, aí você começa a ver ele passar o primeiro, o segundo. Por mais que o brasileiro esteja na frente, a gente parece que torce pro cara que tá atrás. É assim ou não é? A gente gosta de torcer por mais fraco. Eu não sei o que acontece. A gente gosta daquele que está em desvantagem virar o jogo. A gente gosta disso, essa superação do ser humano. O cara na corrida, né, saindo atrás de todo mundo, ele vai passando. A torcida se levanta e começa, vai. E quando o cara ganha, o estádio inteiro se levanta, aplaude. E nós ficamos felizes com isso. Agora, olha que coisa maluca. Agora nós vamos entrar agora na parte que importa. Sexta-feira, Jesus termina de participar da ceia com seus discípulos. E ele está se despedindo dos seus discípulos. Quando eles chegam no jardim do Getsemane, um homem diz assim: o que eu beijar, vocês prendem. Olha só, né? Jesus ele era normal, cara. Levam Jesus preso, bateram nele a noite inteira, cuspiram nele. Os soldados faziam graça com ele, dando socos, pontapés nele, tiraram suas roupas, trataram ele como um criminoso, bateram muito nele, arrancaram lascas de carne das costas dele, 39 chicotadas. E os chicotes daquela época, dos açoites romanos, eles tinham pedaços de ossos de carneiro e prego nas pontas. Então quando batia nas costas da pessoa e puxava, batia, aquilo cravava nas costas, e eles puxavam, arrancando os pedaços de carne. Por isso que ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Na ceia representa cada pedacinho, aqui representando o corpo de Cristo. É por causa daquele momento. E após isso eles dizem: você que é o rei dos judeus?
Então o rei dos judeus precisa ser coroado. E aí eles colocam uma coroa sobre ele, levam ele para o Gólgota, e coisa de 500 metros ou um pouco menos está o jardim do túmulo, onde José de Arimateia tinha o seu túmulo, e foi encontrada evidências disso. Agora, quando eles colocam Jesus na cruz, tem aquela imagem que a gente coloca na ceia. Eu acho aquela imagem muito forte, mas ela é muito verdadeira. Por gentileza, thank you, my friend. É sobre isso aí. Esse filme foi considerado o filme que chegou mais próximo da realidade com relação ao que aconteceu com Cristo Jesus. E nesse momento, Satanás está olhando e dizendo: agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Obrigado, meninos. Agora não tem mais jeito. E Jesus entrega o seu espírito. Ele deu a sua vida. A morte não tomou dele. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por mim e por você. Por mim e por você, somente por isso. E eu sei que quando a gente pensa nisso, a gente se acha muito indigno, porque nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos que Jesus fizesse isso por nós. Mas Ele fez, por mim e por você. Em determinado momento Ele entrega o seu espírito, e a morte se apodera dele. E quando ele morre, quando os soldados percebem que o Filho de Deus, que Jesus estava morto, eles ficam quietos. Mas os judeus vão para casa agora festejar a Páscoa. E agora eles estão tranquilos, dizendo: acabamos com aquele que trazia agitação na cidade. Acabamos com aquele cara que blasfemava, porque na opinião deles ele era um blasfemo. Mas Satanás está vitorioso agora. Satanás está dizendo: acabou. Agora não tem mais jeito. Ele até me venceu. Ele me venceu lá no deserto, no momento da tentação. Satanás dizendo: ele me venceu. Mas e agora? Cadê ele? Está morto. Acabei com ele. A morte triunfante, andando para lá e para cá e dizendo: cadê? Ele conseguiu me vencer ressuscitando Lázaro. Ele conseguiu me vencer ressuscitando a filha de Jairo. Ele conseguiu me vencer ressuscitando o filho da viúva de Naim. Mas na hora do tete a tete, na hora que foi eu e ele, cadê? E a morte dizia: eu venci. Não existe homem mais poderoso do que eu. Mas acontece algo que Satanás não esperava. A morte não contava com isso. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Era um costume. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida.
e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, aleluia, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinha colocado. Mas vão, não fiquem aqui, vão e digam aos discípulos dele. Isso aqui me chamou muita atenção. E a Pedro, porque Pedro estava muito mal. Pedro se achava totalmente indigno, talvez como eu e você. O Pedro que disse que iria morrer com Jesus ou por Jesus. O Pedro que disse: qualquer um pode te deixar, eu não vou te deixar. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que haja a troca de turno dos guardas, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E assim aconteceu. E Pedro, eu acredito que Pedro disse: Cara, eu não consigo imaginar como era o sentimento de Pedro. Eu não consigo imaginar o sentimento de Pedro. Eu não consigo. Talvez seja o mesmo de nós quando pecamos contra o Senhor. O peso disso. E o anjo diz: vai lá e avisa os discípulos dele, e avise também a Pedro. Uau! Sabe o que significa isso? Jesus estava falando assim, ó: diga para ele que por mais que ele tenha desistido, eu não desisti dele. Por mais que ele tenha desistido, por mais que ele seja frustrado, eu não estou frustrado. Meu amor permanece inabalável por ele. Eu acho que Jesus está falando com alguma coisa com alguém aqui. Por mais que você tenha desistido, Jesus não desistiu de você. Por mais que você pense em parar, por mais que você tenha pensado: eu não sou digno, Jesus está dizendo: você não é digno mesmo. Mas independente se você é ou não digno, eu continuo te amando e morri por você, paguei um preço por você e ressuscitei ao 3º dia por sua causa. Aleluia! Você não pode parar. Aleluia! Mistura o seu aplauso com glória a Deus aí. Deus seja louvado. Após a morte de Jesus, o diabo comemorando a morte, dizendo: ninguém consegue me vencer. Mas na madrugada de domingo, e aqui eu quero trazer um chá de camomila. Não é chá, não é de camomila não. É um chá que tira a ignorância. Eu não sei qual que é o nome. Chá que tira a ignorância. Posso começar? Bem quentinho. Por que os cristãos não guardam o sábado? Por que vocês não guardam o sábado? Está errado. Deus falou para guardar o sábado. Está escrito lá, tem que guardar o sábado. Vamos lá, ignorante. O que Deus falou em Gênesis? Ele falou para guardar o sábado? Em Gênesis 1, Deus disse para guardar o sábado? Sim ou não? Ele falou que era para guardar qual dia? O 7º dia. E o 7º dia é o sábado. Porque a nomenclatura de sábado, domingo, segunda, terça, isso foi existir. Quando Deus falou: guardem o 7º dia, nem existia o dia de Saturno. Desculpa, Saturday, sábado. É o dia de Saturno. Domingo, o que significa domingo? Sunday, o dia do Deus Sol.
Ou seja, essas nomenclaturas Deus desconhecia, porque isso aí os homens fizeram depois. O que Deus falou era para guardar o 7º dia. Então, o judeu, ele trabalha, conta comigo aí na sua mão aí. O judeu, ele trabalha, domingo é o primeiro dia deles. Por isso que está escrito o primeiro dia da semana, porque o domingo para o judeu é o primeiro dia. Então ele trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o 7º dia do judeu é o quê? É o sábado. Mas ele começa a trabalhar no domingo. Aí vem você, ignorante, que começa a trabalhar na segunda-feira. Então vamos lá. Você começa a trabalhar na segunda, você não começa a trabalhar no domingo. Então você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado é o 6º dia seu. E o 7º dia que Deus falou lá em Gênesis, para nós aqui que não somos judeus, cai aonde? No domingo. E por que você fica falando para me guardar o sábado, sendo que o meu 7º dia é o domingo? Então você está querendo que eu desobedeça a lei de Deus? Quem quer que eu guarde o sábado, quer que eu desobedeça a lei de Deus. Por quê? Porque ele está falando, você tem que guardar no 6º dia. Para mim o 6º dia é sábado, o 7º dia é domingo. Agora, primeiro, né? Esse é um ponto. Agora o segundo ponto. Para os judeus, o dia santo era o sábado. Para o cristão verdadeiro, todos os dias são santos. Todos os dias Deus tem que ser santificado. E não satisfeito com isso, os cristãos que foram perseguidos pelos judeus, quando eles, no século I ainda quando Paulo e Pedro estavam vivos, os cristãos já guardavam o domingo como o dia do Senhor. Por quê? Por que será? Porque no domingo o Senhor Jesus ressuscitou. E o cristão não vive segundo a lei de Moisés, o cristão vive segundo a lei de Cristo. Por isso os cristãos guardam ou dão mais ênfase ao dia de domingo. É o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor Jesus ressurgiu, foi ressuscitado por Deus. Acorda, crente, presta atenção. No primeiro dia da semana, no domingo de manhã, a morte não estava entendendo nada. O que aconteceu? O que aconteceu? Os seres humanos não estavam entendendo nada, a natureza não estava entendendo nada. Irmãos, eu tenho dificuldade em entender como foi aquele domingo de manhã, porque nunca na história da humanidade havia tido um dia como aquele. O dia da esperança, o dia da ressurreição, o dia onde a esperança voltou ao ser humano, o dia onde o ser humano teve de novo acesso a Deus. Não tinha nenhum dia tinha acontecido aquilo, porque desde Adão e Eva, desde a desobediência deles lá no jardim, o mundo só sabia o que era a falta de esperança, o que era liturgias, o que era fórmulas. Mas agora o homem acorda diferente. E eu fico imaginando para as pessoas aquele dia, sentindo a atmosfera diferente. Jesus ressuscitou. E eu quero chamar aquele dia de o dia da virada. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. É o dia da virada. É o dia onde as coisas mudam. É o dia que Satanás olha e fala: eu não acredito. Como assim? Já era, já estava perdido. Eu vi ele morto, eu vi a morte dizendo: como assim? Ele já estava sob os meus domínios, como assim? E o ser humano dizendo: como assim? Eu já estava indo para o inferno e agora eu tenho condições de ir para o céu, de morar no céu com Deus. Eu tenho direito à salvação, eu tenho direito a ter acesso a Deus de novo. O homem que estava no jardim, o homem que tinha perdido o contato com Deus, o homem que por causa do pecado não conseguia mais falar com Deus,
O homem que não tinha mais o carinho do pai, não tinha mais o abraço do pai, acorda numa manhã de domingo e as coisas estão diferentes, e Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrerá, mas vai passar da morte para a vida. Aleluia! Ei, hoje é uma noite de virada também na sua vida, sabia? Hoje pode ser uma noite de virada. Talvez o diabo estava dizendo para você: já era, não tem mais jeito, você não consegue, você não tem jeito para você. Talvez a sua vida espiritual é uma vida espiritual de... Eu estava falando sobre isso também. Eu preciso trazer a vocês aqui o que o Espírito Santo me lembra. Nunca é igual a pregação da manhã com a da noite, mas aquilo que eu vou lembrando que é importante, Deus vai falando no meu coração, e eu vou falando com vocês e compartilhando. Ao seu domingo sempre foi assim, ó. Domingo, ó, ao gráfico, monstrão. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, 12:30, live do pastor. Quinta-feira, sexta-feira tem culto, eu vou nem que for arrastando. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E o diabo falando para você: é isso, é isso, é isso aí, não tem jeito não, é assim, é normal. Crentes que precisam estar na igreja, se não vier no domingo, aí na segunda-feira tá... E eu ouço Deus falando hoje, no dia da virada de Cristo, no dia em que o mundo espiritual sofreu uma virada, aos 47 do segundo tempo, aos 52, que agora estão dando acréscimo pra caramba, aos 55 do segundo tempo, quando o diabo já estava comemorando, pulando, o Filho de Deus ressuscitou. E Ele está dizendo: hoje é uma noite de ressurreição na sua vida. Eu queria que você levantasse sua mão para cá. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Até hoje o diabo estava fazendo da sua vida um altos e baixos, um dia bem, outro dia mal, um dia perdendo, outro dia perdendo mais. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai se lembrar que no dia da ressurreição, Jesus te trouxe poder de ressurgir. Jesus te trouxe o dia da virada. Que seja a noite da virada em sua vida, e que você comece a experimentar uma vida nova em Deus, que você comece a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, sem reserva alguma, porque o diabo já foi derrotado, e a morte e o pecado não tem poder contra você. Se você recebe isso, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E o versículo posterior vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado. Aí, ó, o aguilhão da morte é o pecado. Agora, para ficar mais claro, deixa eu dizer a você o que é o aguilhão. Aguilhão nada mais é que uma vara de madeira com um espeto, como se fosse uma lança na ponta, que eles usavam para cutucar o boi quando esse estava preguiçoso. Então isso é o aguilhão, cutucar. O aguilhão da morte era o pecado. Ele usava o pecado para nos castigar. Ele usava o pecado para nos fazer derrotados. E o texto bíblico está dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o pecado? Ou seja, a morte e o pecado foi vencido na ressurreição de Cristo. Você tem poder, irmão. Deus te deu poder. Deus te deu direitos de viver uma nova história, sabia? De ser diferente. Talvez você esteja na melhor fase. Eu quero falar com pessoas que estão na melhor fase de sua vida.
E aqui tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Eu queria que levantasse a mão quem está vivendo a melhor fase de sua vida. Levanta a sua mão. Olha aí, ó. Olha que show. Olha aí, não é? Que coisa maravilhosa. Aqui não é igreja de coitadinho, não. Não é igreja de massa de manobra, não, que as pessoas vêm porque... Não. Tem gente vivendo a melhor fase de sua vida. Talvez você que está vivendo a melhor fase da sua vida, deixa eu dizer a você, ache que aqui chegou o top. Não chegou. Não chegou. Tem mais. Pode ficar melhor ainda. E vou dizer, se vocês forem inteligentes, vocês que levantaram as mãos, se vocês forem inteligentes, eu não estou nem dizendo se vocês forem sábios, porque aí já é um nível acima. Eu estou falando só se você for inteligente. Você vai obedecer a palavra. E a palavra diz: busquem primeiramente o reino de Deus. Não é isso que diz? Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas, as demais coisas, e aquilo que vocês acham que é importante, vão ser acrescentados a vocês naturalmente. Ou seja, é de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar no céu. Simples assim. Agora, para você que já viveu a melhor fase, já passou por momentos muito bons na vida, e hoje o diabo tem falado para você, tem crente que você vai conversar com eles, cara, só fica falando do passado. Você conheceu alguém assim? Já conheceu um crente assim? Que você vai falar com ele e fala: irmão, sou conhecedor, eu já preguei, já cantei. Quando eu cantava, vixe, fogo descia. Quando eu orava, vixe, Jesus curava. Quando eu pregava, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, almas eram tocadas pelo Espírito Santo e se convertiam ao Senhor. Ganhei muitas almas para Jesus. Já conheceu alguém assim? Então, pois é, Deus está falando para você, tem mais, sabia? A sua história não foi aquela fase. Aquela não foi a melhor fase. A melhor fase ainda está por vir. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus de novidade. Então tem coisas novas para você, tem coisas maravilhosas para você. E Deus te deu o poder através da ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio. Foi o dia da virada, e esse dia permanece sobre a sua vida. Aleluia. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar sobre a sua vida hoje que o diabo achou que você não tinha mais jeito. O diabo achou que a sua derrota era iminente. O diabo estava pensando que você ia continuar mais um ano, mas ia chegar na outra Páscoa do mesmo jeito. Mas não, vai haver uma ressurreição hoje na sua vida, e você vai experimentar coisas que nunca experimentou antes. Você vai viver coisas que nunca viveu antes, para a glória de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. Oh meu Deus, chega de oscilação. Chega de um dia dentro do túmulo, outro dia fora do túmulo. Um dia ressurreto, outro dia morto. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Chega. Jesus está chamando você para uma nova história, irmão. E eu digo isso a todos. Não estou dizendo para quem não conhece ou para quem não entregou sua vida a Jesus. Estou falando para todos. Você acha que está bom? Ah, pastor, eu já falo em línguas, eu tenho um cargo na igreja. Você acha que é só isso? Ah, eu sou missionário. Não é só isso, não. Tem muito mais. Tem muito mais para aqueles que sabem e conhecem o poder de Jesus, o poder da ressurreição. E eu acredito que hoje vai ser um dia de virada na sua vida. Eu acredito que a segunda-feira, amanhã, eu acredito de verdade que amanhã o diabo vai acordar, se é que ele dorme. Aquele miserável. Ele vai dizer: não, vai estar do mesmo jeito. Mas ele vai encontrar alguém diferente. Ele vai encontrar alguém que vai falar: não, peraí, eu tenho um dono. Ele me comprou com o sangue dele, morreu por mim, e ao terceiro dia ressuscitou. Eu tenho um responsável, ele é o vitorioso. A morte não conseguiu vencê-lo, aleluia. O diabo não conseguiu vencê-lo, aleluia. Tem um novo dia te esperando. Essa segunda-feira, que é o nosso primeiro dia, ela vai ser diferente em nome de Jesus. Quantos creem nisso? É sobre isso. Quem
Quem não estava vivendo? Quem não estava vivendo? E tem gente que mesmo na igreja não está vivendo. E por que não está vivendo? Qual que é o seu problema? Bora! Levanta a cabeça, diga para o seu inimigo: você perdeu. Você perdeu na cruz. O túmulo está vazio. Jesus é da minha vida. Se ergue. Faça desse domingo ainda um dia de virada em nome de Jesus Cristo. Faça de hoje o dia da virada na sua vida. O dia que você fala assim: chega, cara, chega. Pare de se importar com pessoas. Pare. Ah, mas se eu me entregar totalmente ao Senhor, o que os meus amigos vão dizer? Eles vão dizer que eu estou muito crentinho. Os jovens aqui, ó, ei jovens, a Bíblia diz: jovens, sois fortes. João diz isso: jovens, vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Não é que vocês vão vencer, não, vocês já venceram o maligno. Ei jovem, Deus quer usar você poderosamente, moreno. Você não tem noção. Sabe por que o diabo fica tentando arrastar você? Sabe por que o diabo fica tentando fazer você não prestar atenção no culto? Sabe por que o diabo fica tentando usar você também até para tirar a atenção dos outros? Porque ele sabe que você é uma ferramenta poderosa em Deus. Um jovem que crê que hoje é o dia da virada, que vai começar a buscar a Deus de uma forma diferenciada. E deixa eu dizer, não é questão de fazer sacrifício. Ser usado por Deus não demanda sacrifício. Tem gente que acha que para ser usado por Deus tem que jejuar uma semana, tem que subir no monte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não precisa. Não precisa. Eu não quero aqui colocar pautas, mas se o Espírito Santo fala com você para jejuar 3 vezes por semana, é você e Ele. Mas se o Espírito Santo fala com você para jejuar 1 vez por mês, é você e Ele. Não fica preocupado não. Ai, eu acho que eu não sou crente, porque eu escutei a irmã falando que ela faz jejum toda semana, 3 dias. Eu só faço 1 vez por mês. Ah, eu acho que Deus nunca vai me usar. Não funciona assim em Deus. Como é que funciona em Deus, pastor? Funciona em quem demonstra mais amor por Ele, quem demonstra mais atenção, quem dá mais não para o diabo, é quem ganha mais o sim de Deus, sabia? Quanto mais o diabo fala vem, você fala não, eu prefiro Deus. Quanto mais o diabo te oferece coisas, você fala não quero não. São essas pessoas, jovens, são essas pessoas, meus irmãos, que vão ser usadas por Deus poderosamente na terra. Enquanto eu estava falando aqui, o Espírito Santo me mostrava jovens aqui, sem falar nada, aleluia. Olha só, olha que coisa louca que Deus me mostrou aqui. Você chegando na escola, você chegando, e quando você vai passando, os jovens tudo vão se arrepiando, cara. É isso que Deus está me mostrando a seu respeito, jovem. Enquanto você vai passando, os outros jovens vão sentir a presença de Deus, e eles vão falar para você: nossa, e quando você passou aqui, eu senti um arrepio, eu senti algo diferente. E você vai dizer: é porque eu estou acompanhado. E eles vão dizer: de quem? Do ressurreto Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está na minha vida. E eles vão dizer: eu quero também. Como é que eu faço? Deus quer usar você. Aleluia! Ei, irmã, que seja o dia da virada em sua vida, que seja o dia da ressurreição na sua vida. Que amanhã, quando você estiver dentro do seu trabalho, que as pessoas possam dizer: cara, o que você fez esse final de semana? Você vai dizer: nada a mais do que o normal. Não, mas tem algo diferente em você. Quando eu passei aqui, eu senti um, eles vão chamar de energia, porque eles não sabem que é o Espírito Santo. Eles chamam de energia, eles falam assim: nossa, eu senti uma energia tão boa, porque eles não sabem que é a presença de Deus. Então eles chamam de energia. Mas para você que conhece a presença de Deus, você vai dizer: não é energia não, é a presença de Deus. E eles vão dizer: e como é que faz para ter esse negócio?
Aí você fala assim: é só você entregar a sua vida para o Filho de Deus. E eles vão dizer: quando eu posso fazer isso? Você fala: agora. E eles falam: como? É só você repetir uma oração comigo. E aí você ora com ela e fala para ela confessar os pecados ao Senhor, entregar a vida dela a Jesus. E quando ela terminar de orar, ela vai estar leve, ela vai estar pronta, ela vai dizer: uau, eu não estou acreditando nisso. E agora o que eu faço? Ele fala: agora vai para a igreja. Deus quer usar a sua vida, mas para Deus usar a sua vida, para Deus mudar a sua história, para Deus levantar você, para Deus restaurar você, e para Deus fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer, você precisa se levantar e dizer: hoje é o dia da virada na minha vida. Hoje é o dia que eu mudo a chavinha. Hoje é o dia que eu paro de olhar para as pessoas. Hoje é o dia que eu paro de olhar para a opinião das pessoas. Hoje é o dia que eu deixo de pensar o que as pessoas vão pensar de mim. Hoje é o dia que eu não estou mais preocupado com o que o diabo vai fazer, com o que o diabo não vai fazer, com o que as pessoas vão falar. Eu estou preocupado com aquilo que Deus está interessado em fazer na minha vida, e eu vou me entregar totalmente a Ele. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu declaro que Satanás não vai mais ter poder contra a sua vida, e que essa segunda-feira vai ser a primeira de muitas segunda-feira cheia da presença de Deus, porque o que Deus me trouxe aqui para dizer é: chegou o dia da virada na sua vida. Quem crê e recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor.